Estamos de volta com o Esporte Wesb. Terminamos falando de Baianão e vamos para o Baianinho agora, sub-20. Pois é, pelo Campeonato Baiano Sub-20, o Bodinho venceu o Colo-Colo por 2-0 e permanece líder do grupo 4. Acho que o Bodão tá precisando assistir mais os jogos da base, viu, Alvino? Nos outros jogos, Bahia de Feira e Juazeiro empataram em 2-2, mesmo placar dos confrontos entre Atlético e Bahia e Fluminense e Poções. O Vitória venceu o Fluminense por 3-0 e Feirense e Jacuipense empataram em 1-1. Baianão daqui a pouco, não sai daí não. Galera, vamos falar agora de ergogênicos. É isso mesmo assim que se fala? Ergogênicos. Eu não sei nem como é que pronuncia, imagina o que é. Nós vamos conferir agora o que é ergogênicos. Ajuda, atrapalha? Como é que faz? Põe na tela. Para aumentar o desempenho esportivo, as pessoas estão buscando novas técnicas e há uma diversidade de recursos conhecidos como ergogênicos. Qualquer tipo de recurso ou artifício que se utilize durante a prática desportiva a fim de melhorar o rendimento, a performance de um atleta ou de um desportista. Na verdade, pode-se utilizar recursos ergogênicos mecânicos. Isso está mais voltado para a parte tecnológica da produção de algum material específico que melhore, por exemplo, uma camiseta dry fit, que diminua a temperatura corporal. A gente pode trabalhar com os recursos psicológicos também, que estão mais relacionados com a motivação, os ergogênicos nutricionais, que o nutricionista especificamente trabalha, né? Que é a utilização de proteínas, aminoácidos, os nutrientes em si, sejam eles isolados ou de forma combinada, para otimizar também a performance, a síntese proteica, a recuperação muscular de um atleta, né? A hidratação também, uso de eletrólitos e vitaminas também é empregado. Os recursos farmacológicos, né? Que tem uma crescente muito grande aí, o uso de substâncias que são, às vezes, lícitas ou até mesmo ilícitas, como uso de anabolizantes, anfetamina, efedrina, alguns estimulantes que se utilizam. Muita gente vê com maus olhos algumas dessas opções, inclusive o uso de anabolizantes esteroides. Trouxe meio que um mito que praticantes de musculação, por exemplo, usam bomba, ou algum atleta para melhorar seu rendimento tem que usar bomba. Na verdade, o suplemento ele é um nutriente, então a gente tem que separar muito bem o nutriente de um fármaco ou de algum recurso como um óleo ou silicone que as pessoas injetam e fazendo uma deformidade na musculatura, na verdade, causando uma inflamação que nada tem a ver com performance. Existe muita diferença entre os esteroides anabólicos, né, hormônios em si, do que o chamado bomba que a gente conhece aí na rua. O hormônio, ele potencializa o atleta num contexto geral, em todo. E esse conhecido como bomba, que na verdade é um complexo vitamínico para uso animal, é de aplicação local, ou seja, um uso subdosado leva a necrosar aquela região, ou seja, levando até a perca do membro. Os suplementos também são bastante procurados, mas quando se fala em consumir qualquer substância a mais, é preciso de orientação. Os ergogênicos, se a gente for falar dos ergogênicos nutricionais, eles são indicados para uma gama enorme de pessoas, sejam elas desportistas apenas ou atletas, certo? Depende da necessidade de cada um, do ritmo de treino, da intensidade do treino, com que frequência treina, qual a modalidade. Quando a gente fala dos recursos ergogênicos farmacológicos, aí a gente tem que passar a bola para o campo da medicina, porque existem várias indicações de deficiência de crescimento ou déficit hormonal, em que o médico que tem aquela especialização, o endocrinologista ou até mesmo o ginecologista, no caso das mulheres, eles podem prescrever esse tipo de fármaco. Então, não adianta seguir a dica do colega da academia e nem a receita do site. O profissional capacitado é quem vai te ensinar o caminho certo para alcançar seus objetivos. Agora nós vamos para os campeonatos estaduais. Pois é, gente, teve Campeonato Gaúcho, teve Grenal lá, mas ninguém saiu de 0-0, né? Pois é, no Campeonato Gaúcho, o 0-0 entre Inter e Grêmio ficou mais marcado pela cotovelada de William no Bolanhos, que foi a principal contratação do Grêmio para este ano. O Bolanhos deve ficar até um mês, pode ficar até muito mais de um mês, mas no mínimo 30 dias fora por conta de uma operação que vai ter que fazer no maxilar por conta de uma cotovelada do lateral Williams no equatoriano.
Gente, não é a primeira vez. O Williams aplicou do mesmo jeito esta cotovelada no William Barbie contra a Chapecoense o ano passado. Porém, o desfecho foi diferente, uma vez que o William Barbie não se machucou tão gravemente como o Bolanhos, dessa vez de olho neste lateral direito do Inter de Porto Alegre, que é bom sim, porém parece ser um pouquinho maldoso. Vamos de Campeonato Mineiro agora. Pois é, o Atlético venceu o Tombense por 4-1 e o Cruzeiro venceu o Caldense por 1-0. Em Minas Gerais, o destaque fica pelas pedaladas de Robinho, hat-trick, gols do Fantástico, pediu música no Fantástico, o velho moleque da Vila, que parece cada vez mais estar adaptado ao BH, estar adaptado ao time do Atlético Mineiro, entrosamento mostrado ontem em campo de estudo. O Cruzeiro ganhou de 1-0 e eu tenho que falar gol irregular. O Cruzeiro lidera o Campeonato Mineiro com 14 pontos, à frente do Atlético apenas 1 ponto, que tem 13 pontos. Agora nós vamos de Campeonato Paulista. Pois é, lá em São Paulo o Palmeiras venceu o Capivariano por 4-1, o São Paulo perdeu para o São Bernardo por 3-1 e o Santos venceu o Corinthians por 2-0. No clássico lá na Vila Belmiro, o Santos venceu e venceu bem por 2-0. Ricardo Oliveira marcou 2 gols e tirou o peso daquela negociação frustrada com a China. Mas o grande destaque foi Lucas Lima, com cabelo descolorido, branco, amarelo, sei lá o que é aquilo, jogou o fino da bola, mostrando ter merecido sua convocação para a seleção brasileira semana passada, feita pelo técnico Dunga. Já o São Paulo, mais um vexame. O São Paulo mostrou um pouquinho do São Paulo do ano passado, aquele time sem alma, aquele time que não sai do lugar, que não tem sangue no olho. Falta isso há muito tempo para o São Paulo. Mesmo agora, com o Lugano, falta esse sangue no olho ao São Paulo. Palmeiras, uma boa vitória no meio da semana contra o Rosário Central pela Libertadores e uma goleada nesse final de semana pelo Campeonato Paulista, dão ao técnico Marcelo Oliveira um pouquinho mais de calma, de respiração no cargo, uma vez que vinha balançando e balançando muito. Vamos de Campeonato Carioca. Pois é, o Flamengo venceu o Bangu por 3-1, mesmo placar da vitória do Vasco em cima do Bom Sucesso. Quem também fez o mesmo placar foram Botafogo e Fluminense. O Alvinegro venceu o Boa Vista por 1-0 e o Tricolor venceu o América também por 1-0. Nenhuma surpresa no Campeonato Carioca. Classificam-se para a final da Taça Guanabara os 4 grandes da capital: Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense. Claro, o Fluminense passou com um pouquinho mais de sofrimento, né? Precisava do resultado, pelo menos do empate contra o América, ganhou por 1-0, gol do Magnata, Magno Alves, um dos maiores artilheiros do Brasil na atualidade em longevidade de gols. O Magnata já tem quase 500 gols marcados na carreira. O estranho aí são as melhores campanhas de Vasco e Botafogo, que ao início do campeonato tinham aí as dúvidas, né? Nós pensávamos que Flamengo e Fluminense fariam essas melhores campanhas. O Flamengo cresceu bem durante o campeonato e mesmo com o time reserva, esse menino, o Felipe Viseu, joga muita bola e vem marcando belos gols, venceu bem mesmo com o time reserva. Tá aí o Carioca, que promete esquentar bastante. O time do Vasco da Gama, bem redondinho, vem bem pro resto do ano, sim, mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro, viu, Ingrid? É isso mesmo. Abre o olho aí que você tá na Série B também, junto com o Vasco, você e o Bahia. Mas a gente também tá bem redondinho, tá legal o nosso time. Tá legal. Mas é assunto pro próximo bloco. O Campeonato Baiano não sai daí.